Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da Faietade do curso de Discipulado Bíblico. Hoje nós estaremos falando nesta videoaula, estaremos ministrando um estudo sobre o discipulado. Eu quero ler com você um texto que será o texto-chave desta videoaula, que se encontra em Mateus capítulo 28, verso 18 a verso número 20. Esse texto é um texto bem conhecido, aonde o Senhor Jesus, ele chama em particular os seus discípulos e ele dá uma ordem. E a ordem do Senhor foi essa: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então observa que o Senhor Jesus, antes dele ser recebido ao céu, ele dá essa ordem. A ordem é dada para todos aqueles que agora decidem seguir ao Mestre, decidem seguir a Cristo. E nós, através dessa videoaula, nós estaremos falando um pouco sobre o discipulado. Então, por que nós devemos fazer discípulos? Por que fazer discípulos? Por que precisamos discipular alguém? Por que a igreja em si ela precisa fazer discipulado? Por que antes de se batizar deve-se passar primeiramente pelo curso preparatório para o batismo, que será o curso de discipulado? Lamentavelmente nós estamos vivendo hoje em uma época em que as igrejas, ou a maioria das igrejas, elas não estão mais se preocupando em fazer discípulos. Hoje nós estamos aqui em Portugal, a nossa base é aqui em Portugal, especialmente na cidade do Barreiro, na margem sul, e nós aqui estamos acompanhando de perto muitas igrejas que elas não têm mais essa preocupação. Preocupação de quê? De fazer discípulo. Preocupação essa de preparar as pessoas para que elas estejam preparadas e para que elas possam então ali ser batizadas. Hoje nós estamos aqui em Barreiro e nós, lamentavelmente, nós temos presenciado muitas igrejas que elas não preparam o povo para ser batizado. Muitas pessoas são batizadas, não são casadas, legalmente junto ao cartório, são pessoas amigadas, amaziadas, aqui em Portugal diz comunhão de fato, pessoas que estão apenas vivendo junto, mas não são legalmente casadas, pessoas que ainda não são libertas de vícios, pessoas que ainda bebem, pessoas que ainda fumam, mas estão essas pessoas sendo batizadas, estão essas pessoas sendo colocadas no rol de membro da igreja e são pessoas participantes da ceia do Senhor, sem ter essa libertação na sua vida, sem ter aqui essa formação, esse curso preparatório para o discipulado, porque uma vez que as pessoas se convertem a Cristo, e elas passam pelo curso preparatório para o discipulado, elas vão aprender a dar os primeiros passos na fé cristã. E é justamente isso que a Faietade se preocupa em quê? Em preparar as pessoas para que elas possam dar os seus primeiros passos na fé cristã de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma de acordo com a palavra do Senhor. Então observa aqui nessa rápida introdução, nós entendemos que esta é a ordem do Senhor, é fazer discípulo, é preparar as pessoas, é treinar as pessoas, é discipular alguém, é fazer Cristo resplandecer na vida dessa pessoa através da palavra de Deus. E observa o que é um discipulado. Se eu perguntar para você hoje o que é o discipulado, você poderia aí do outro lado me responder? O que é discipulado? Ou o que é fazer discípulo? Poderia você me responder o que é discipulado?
O discipulado nada mais é do que um relacionamento entre o mestre e o aluno. É o mestre transferindo a sua vida, o seu perfil, a sua característica, as suas qualidades para a vida daquele que está sendo discipulado. Agora, para você discipular alguém, você precisa ser um referencial para essa pessoa. Porque também não adianta você querer fazer discípulo se na realidade você não foi discipulado. Não adianta você querer formar alguém se você não é formado. Não adianta você ensinar alguém a servir a Cristo se você na realidade ainda não foi liberto e ainda não segue a Cristo de todo o seu coração. Então o discipulado nada mais é um bom relacionamento entre o mestre e o aluno, entre o professor e o aluno, aonde o aluno vai olhar para o professor, vai enxergar nele as características e vai querer ser igual ao professor. Ele vai se esforçar para alcançar as qualidades que o seu professor tem. Se nós olharmos e voltarmos um pouco atrás, aí aproximadamente uns 2000 anos atrás, nós vamos entender que Jesus, quando estava em seu ministério terreno, Jesus ele estava fazendo discípulos. Mas o interessante era que eles olhavam para Jesus e eles queriam ser igual ao mestre. Então isso é o verdadeiro discipulado. Isto é o verdadeiro relacionamento entre mestre e aprendiz. Isso é o verdadeiro relacionamento entre o professor e o aluno. Observa que os apóstolos, os servos de Cristo, os discípulos de Jesus, eles almejavam caminhar com Cristo, porque eles viam Jesus diferente, eles queriam ser diferente, eles queriam ser igual ao mestre. E o interessante é que nós, para termos esse relacionamento com os nossos alunos, para mim ter um relacionamento com você, aluno que está aí assistindo essa videoaula, talvez no Brasil, talvez na África, Moçambique, talvez na Espanha, na França, na Itália, no Japão, em qualquer parte do mundo onde você estiver assistindo essa videoaula, primeira coisa para você fazer discípulo, você precisa ser o referencial para ele. Você precisa ser o exemplo a ser seguido. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos dar exemplo, sermos o modelo pelo qual as pessoas hão de querer nos seguir, hão de querer ser igual a nós. Então isso é o discipulado bíblico. É nós transmitirmos ou transferirmos as qualidades espirituais, as qualidades, o perfil, né? Mas aquele perfil embasado na palavra do Senhor para a vida do aprendiz, para a vida daquele que quer servir a Cristo, daquele que quer um dia ser um discipulador. Porque primeiramente a pessoa precisa ser discipulada para depois ele se tornar um discipulador. Pois isso que o Senhor Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Mas primeiro Jesus discipulou, primeiro Jesus treinou, primeiramente Jesus capacitou eles para que então eles pudessem agora ir e fazer discípulos. Então a sua missão, a missão da igreja, a missão dos crentes, a missão de todos aqueles que servem ao Senhor, é você se preparar, se qualificar para que você possa estar indo e fazendo discípulos em todas as nações, cumprindo assim a ordenança que o Senhor Jesus nos deu. Portanto, ide, faça discípulo, ide e ensinai em todas as nações. Não perca a nossa próxima videoaula. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Coordenação Geral, Pastor Genildo Santos. Pai à Tarde, formando obreiros em todas as nações.